Então, muito boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham aqui no Zoom e também aqueles que nos acompanham no Facebook. Vamos dar início a mais uma palestra do nosso ciclo de webinars integrado no ano dos recursos minerais, que a APG promove este ano de 2022. E hoje temos connosco a Filipa Luz, que é geóloga da Almina e que nos vai trazer uma palestra sobre os recursos minerais na mira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes de iniciarmos a palestra, eu passava a palavra ao Luís Lopes para nos dar as boas-vindas e para apresentar a Filipa. Então, bem-vindos a todos, mais uma vez, aqui ao nosso cantinho em prol da geologia. Portanto, é com muito prazer que estamos para mais esta sessão e quero desde já agradecer à Filipa o facto de ter acedido ao nosso convite. Portanto, a Filipa é atualmente geóloga de prospecção na nossa mina de Neves Corvo, na Almina, e é doutorada tanto em metalogenia pela Universidade de Lisboa e nos últimos 10 anos tem-se dedicado essencialmente a projetos de exploração mineira, embora tenha andado por outras áreas na geologia aplicada. Portanto é uma pessoa com alguma visão do que é o papel da geologia na sociedade e também teve um projeto do Ore Deposit Sub, portanto faz parte desse projeto e também como nossa representante. Portanto, Filipa, muito obrigado mais uma vez por acederes ao nosso convite e a partir de agora somos todos ouvidos. Obrigado. Ok, obrigada pelo convite. Antes de mais, Luís, deixa-me só dizer que é nas minas de Aljustrel, está bem? É muito importante. E não nas Neves Corvo. Peço perdão. Peço perdão. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Mas queria agradecer o convite e este tema que vocês me propuseram é-me bastante querido. Eu tentei fazer uma apresentação relativamente simples e acessível para qualquer pessoa da comunidade. Portanto, aos colegas geólogos não vai ser assim tão detalhada e gostaria também de pedir a quem está a ouvir para participar. Vou tentar tornar isto um pouco interativo em 2 momentos, para tentar também ouvir a vossa opinião, se assim for possível. Então, a primeira coisa que eu vos vou pedir, e eu fiz uma apresentação mais pequena para podermos também discutir, a quem tiver acesso, que vá a este site www.menti.com e coloque este código que vocês estão a visualizar agora. E vou-vos pedir que, assim que coloquem o código, vocês escrevam as primeiras palavras que vos ocorrem quando pensam em recursos minerais e desenvolvimento sustentável. Entretanto, vou fazer aqui, André, a ver se está tudo bem com o Facebook. Eu tenho aqui pessoas que não estão a conseguir assistir, se faz favor. E vou esperar um pouquinho. Sim, Filipa já está no ar no Facebook. Ok. Ok, vamos ver se entravam aqui algumas respostas relativamente àquilo que eu estava... Ok, eu vou partilhar com vocês as primeiras palavras que estão a aparecer relativamente aos recursos minerais e desenvolvimento sustentável. Vou deixar assim, para quem quiser colocar o código. Gostava que houvesse pelo menos mais algumas participações para podermos ter uma resposta representativa. Vamos aguardar um pouquinho. A ver se conseguimos mais interação. Ok. Eu penso que mesmo para quem está a ouvir do Facebook, se vocês carregarem e forem a este site e colocarem este número que está no vosso ecrã, vocês vão podem partilhar a vossa opinião. Ok. Temos aqui uma série de respostas diferentes, nenhuma em particular destaque, o que quer dizer que
há uma série de respostas diferentes e ninguém em energia renovável, desenvolvimento, reaproveitamento, inovação. Depois temos algumas coisas menos positivas, esgotamento, insustentável. Não deixa de ser curioso alguém escrever harmonia e ao mesmo tempo vermos esgotamento. Terras raras. Uma série de respostas bastante interessantes. Eu vou deixar isto aqui de lado. Pode ser que, entretanto, entre mais algumas e nós possamos discutir no final. Relativamente aos objetivos para o desenvolvimento sustentável, existia uma agenda para o ano de 2030 e em 2015 o secretário-geral da ONU, à data Ban Ki-moon, e eu vou citar as frases, diz que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a nossa visão comum para a humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os povos. Diz também que são uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta e um plano para o sucesso. Coloquei aqui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, organizados em 4 categorias principais. O primeiro deles relacionado particularmente com as pessoas e que tem como objetivo a determinação para a erradicação da pobreza, fome e garantir dignidade e igualdade. E temos os objetivos que eu doravante vou chamar de ODS 1 a 6. Eu vou nomeá-los porque para alguns isto é um assunto comum, mas para outros pode não ser. Portanto, o objetivo 1, erradicar a pobreza, 2, erradicar a fome, 3, saúde de qualidade, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de género, 6, água e saneamento. Este objetivo 6 está na categoria das pessoas, mas também poderia estar na categoria do planeta. A segunda categoria é a prosperidade, que se foca no desenvolvimento económico, social e tecnológico em harmonia com a natureza e tem 4 objetivos principais: energias renováveis e acessíveis, o objetivo 8, trabalho decente e crescimento económico, o 9, indústria, inovação e infraestruturas, o 10, reduzir as desigualdades. Relativamente à categoria do planeta, tem como principal objetivo proteger a degradação do problema, produção e consumo sustentáveis, atendendo às gerações futuras. Tem 5 objetivos ODS, portanto, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, ação climática, proteger a vida marinha e proteger a vida terrestre. E, por fim, os últimos 2, paz e parcerias, que têm a ver com a harmonização de todos os outros que fomos falando. Estes são objetivos muito gerais e, se vocês estiverem interessados, podem consultar quer a página da Comissão Europeia, quer a página do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, onde estão lá explícitas todas as metas mais detalhadas para cada um destes ODS. Eu vou-vos trazer aqui algumas mais relacionadas com os recursos minerais, pois é o objetivo da palestra, e vamos tentar aqui explorar um bocadinho mais isto. Vou-vos voltar novamente a pedir que entrem neste site, no menti.com, coloquem o código e digam para vocês quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que para vocês são mais importantes. Queria ouvir a opinião. Eu já tenho aqui respostas de outro questionário. Tenho aqui... podem colocar só pelos números, se quiserem. É mais fácil. Quais é que são os objetivos de desenvolvimento sustentável mais importantes para vocês? E ver se começamos a entrar aqui algumas respostas. Para já vou-vos deixar aqui os números porque ainda não estão totalmente familiarizados e depois é de vos dar uma resposta assim que começarem a entrar aqui as primeiras respostas. Não tenho a certeza quantas opções é que vos dão, mas ponham aqueles para vocês. 3. Os que são para vocês mais importantes. Já temos respostas aqui a cair. Neste momento temos com
o maior destaque para já vai para o ODS 12, Produção e Consumo Sustentável, seguido do ODS 10 e 9, Reduzir as Desigualdades e Inovação e Infraestruturas. Não deixa de ser curioso, também as alterações climáticas, também está no top. E, portanto, deixem-me aqui apontar. Pode ser que durante a apresentação, e vou esperar mais um pouquinho, as respostas estão a cair. Ok, entretanto, com as respostas novas, temos uma subida da educação de qualidade, como uma preferência vossa. Ok, então vou pôr aqui 4, 10 e 13. Ok, então, para já, com as respostas que me chegaram até agora, aparentemente as pessoas que estão a assistir a este webinar, na categoria das pessoas, valorizam essencialmente a educação de qualidade. Na categoria da prosperidade, foi valorizado o ODS 10, reduzir as desigualdades, o ODS 12, produção e consumo sustentável, e o ODS 13, que vem na categoria do planeta, combater as alterações climáticas. Por que é que eu vos fiz este questionário? Deixa-me passar. Nós já voltamos aqui ao vídeo, vou-vos mostrar um vídeo. Recentemente, o Estado português definiu as suas próprias prioridades e, tendo em conta as categorias que eu vos apresentei, as prioridades do Estado português são a educação de qualidade e a igualdade de género. Na categoria da prosperidade, a indústria, a inovação e infraestruturas e reduzir as desigualdades. E na categoria do planeta, a ação climática e proteger a vida marinha. Em 2020-21, durante o projeto do grupo Smartphone, fizemos um inquérito à população portuguesa, tivemos cerca de 225 respostas e, claro, nós sabemos que isto não é representativo, mas é uma boa base de trabalho. E, portanto, também neste questionário as respostas que nós obtivemos foi em consonância com a prioridade do Estado português, a educação de qualidade. As pessoas mencionaram a saúde de qualidade. Na categoria da prosperidade e do planeta, as escolhas aparentes da população diferem em parte daquilo que foi definido como prioridade do Estado português. Ou seja, a maioria das pessoas deste questionário refere o trabalho decente e crescimento económico e as energias renováveis e acessíveis. Relativamente ao planeta, a produção e consumo sustentáveis e proteger a vida terrestre. Vocês estão todos em consonância com o webinar, o Estado português e este questionário, Educação de Qualidade, é de facto um ODS muito importante para todos, assim como a ação climática, e depois dentro da categoria da prosperidade vale um bocadinho de todas as categorias. Vou-vos mostrar um pequeno vídeo de 3 minutos relativamente à origem dos ODS. Vamos ver se funciona. Desculpem, ele parou. Tem som o vídeo, Filipa? Tem. Espera. Tens que compartilhar o som para se poder ouvir. Devias ter perguntado. Tens que sair e depois, ao fazer compartilhar, compartilhas o som. Sai da apresentação, é? Sim. Devias ter perguntado isto, desculpa. O nosso em mundo, vista de... uma cena muito complexa. Sabias que somos mais de 7 mil milhões e meio de pessoas a viver na Terra atualmente? É até difícil de pensar em tanta gente. Por isso, vamos simplificar. Imagina que o mundo era uma aldeia onde viviam 100 pessoas. Agora imagina esta aldeia nos anos 90. Aqui viviam pessoas de todos os continentes.
falavam várias línguas e praticavam diferentes religiões. Mas a vida era difícil para a maior parte da população. Dos 100 habitantes, 47 viviam em pobreza extrema e 24 sofriam de desnutrição e não tinham acesso à água potável. Na década de 90, as Nações Unidas decidiram identificar os grandes problemas da humanidade. O objetivo principal era acabar com a pobreza extrema. Para ajudar a alcançar este sonho e para que todos nos concentrássemos no que era realmente urgente melhorar, foram criados os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O ano 2000 marcou o arranque dos ODM. Criamos uma aldeia que fosse melhor para todos e havia 8 objetivos a alcançar nos países em desenvolvimento até 2015. Entretanto, passou mais de uma década e chegámos ao tão esperado ano de 2015. Nem todos os 8 objetivos foram atingidos totalmente, mas as condições de vida na nossa aldeia melhoraram muito. Por exemplo, o número de pessoas que viviam em pobreza extrema diminuiu mais de metade e a taxa de crianças a frequentar a escola primária atingiu 91%. Por outro lado, o número de mortes em crianças menores de 5 anos caiu para menos de metade e as infecções por VIH baixaram 40%. No ambiente conseguimos um feito incrível. 91% das pessoas passaram a ter acesso à água potável. Por último, a ajuda pública ao desenvolvimento aumentou 66% e a utilização da internet passou para 43% em 2015. Este foi o movimento anti-pobreza mais bem sucedido da história, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Era hora de definir uma nova agenda de ação global. Numa cimeira das Nações Unidas, onde se voltaram a reunir os líderes mundiais, foram definidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e as 169 metas a implementar, desta vez por todos os países. Brutal, não é? Portugal optou por dar prioridade a 5 deles. Oferecer uma educação de qualidade, alcançar a igualdade de género, investir na indústria, inovação e infraestruturas do país, combater as alterações climáticas e proteger a nossa vida marinha. Este é o grande desafio do século XXI. Num esforço global que exige a cooperação de todos os países, as pequenas ações têm um impacto gigantesco. Isto exige a mudança de comportamentos de todos. Agora, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que a nossa aldeia ou o nosso mundo seja mais justo e sustentável. Em 2030, voltamos a falar. É este o tempo que temos para mudar o mundo. Por isso, força aí! Estamos a contar contigo. Ok, este vídeo, apesar de ter sido, se calhar, mais concebido para fins educativos, eu acho que ele é muito interessante e explica de uma forma muito fácil o que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que eles apareceram e a importância que eles têm. Agora vamos direcionar-nos mais para aquilo que nos trouxe cá, a Geologia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para alguns dos colegas geólogos, esta animação é mais ou menos conhecida. Ela é original da Geological Survey of London e foi adaptada, penso, por a nossa Associação Portuguesa de Geólogos, em conjunto com uma série de outras instituições. E esta animação, para mim, é muito esclarecedora sobre todos os objetivos, todos os ODS que estão associados às diferentes geociências. E aqui não só os recursos minerais, mas tudo aquilo que nos envolve. Portanto, se vocês olharem com um bocadinho mais de detalhe para esta imagem, e nós vamos nos focar depois para os recursos minerais, mas coisas tão simples como o ambiente e proteção da paisagem, as próprias energias renováveis, a comunicação e ciência e divulgação, energia hídrica, portanto, uma série de áreas das geociências e quais os ODS que estão associados às mesmas. Se nós agora fizermos um pequeno zoom na parte que nos trouxe aqui, extração mineira e recursos minerais, estão nomeados 7 ODS que estão diretamente ou indiretamente relacionados com os recursos minerais. Como eu vos disse, cada ODS tem uma série de metas associadas. E eu agora vou, nesta primeira fase, explorar-se um bocadinho destes 7 que estão nomeados com associação direta e indireta aos recursos minerais. Trouxe aqui um exemplo muito simples,
por exemplo, e daqueles menos comuns, para a indústria alimentar, numa ótica de erradicação da fome, existe uma série de elementos como o escânio, o fósforo e o flúor que são precisos extrair para esta indústria. E, portanto, temos aqui a primeira relação direta, ou se vocês me quiserem dizer, se calhar não tão direta, para a erradicação da fome. Relativamente ao gráfico que vos apresento à vossa direita, pode não ser uma relação direta, mas o que eu decidi fazer foi pesquisar qual é que seria o salário médio na região do Alentejo, porque isso tem influência direta naquilo que são as condições de vida e aquilo a que cada família e cada habitante tem acesso. E uma das coisas que me chamou a atenção, e para mim não foi novidade, mas se calhar para alguns de vocês é que o município de Castro Verde é o segundo com maior ganho mensal do país. O município de Aljustrel, onde eu estou neste momento, é o segundo maior ganho mensal do Baixo Alentejo. E isto está tudo associado à extração mineira, são as duas minas de metais bases que nós temos em Portugal. E isto faz a diferença na qualidade de vida e na forma de dinamizar o interior e trazer melhores condições de vida às populações que aqui vivem. Não poderia deixar de fazer aqui um pequeno disclaimer, apesar disto não ser um dos ODS relacionados, mas nestas minhas pesquisas deparei-me com o seguinte: uma das prioridades do Estado português é a igualdade de género. E eu fui pesquisar e em 2019 o salário médio em Aljustrel apresentava esta diferença para homens e para mulheres. Não vou entrar aqui em grandes discussões, nós podemos falar durante o período da discussão, mas apesar de não ser um ODS diretamente relacionado com os recursos minerais, achei por bem trazer porque é uma prioridade do Estado português e, portanto, pode-nos levar aqui a alguma discussão. Relativamente à categoria da prosperidade, há uma série de metas diferentes, como eu vos disse, para cada ODS. Eu escolhi trazer-vos aqui uma ou outra para vos dar um exemplo. Relativamente às energias renováveis e acessíveis, um dos objetivos é reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à investigação, para tecnologias com energia mais limpa, incluídas energias renováveis, e tentar diminuir as tecnologias associadas aos combustíveis fósseis ou então torná-las mais limpas. Mas, se vocês olharem para este diagrama que eu apresento aqui à direita, também se observa que estas energias renováveis nos levam a um consumo muito maior de matéria-prima do que estávamos a querer cortar nos combustíveis fósseis. Depois temos também o ODS associado a trabalho decente e crescimento económico e, portanto, como eu vos mostrei aqui, há alguma relação com o slide anterior. Portanto, as atividades da indústria extrativa podem criar condições de emprego decente, melhores qualidades de vida, até trazer negócios de pequenas e médias empresas com contributos indiretos para esse desenvolvimento. Relativamente à categoria do planeta, temos aqui outra série de metas. Eu escolhi estes exemplos, mas apoiar os países menos desenvolvidos para construções sustentáveis e resilientes usando materiais locais, tentando utilizar sempre, esta é uma das coisas que faz confusão. Eu vou dar um exemplo, não tanto em termos de matéria-prima, por assim dizer, mas faz-me sempre muita confusão estar numa determinada região do país e estar a beber água engarrafada da outra ponta do país, por exemplo. É uma daquelas coisas que podíamos tentar mudar. Outra das coisas é a construção e a utilização destas cidades mais sustentáveis. Este é o exemplo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem painéis solares no topo dos edifícios. Infelizmente não consegui encontrar números para vos dizer de qual é que é a utilização desta energia, mas é uma das soluções do futuro. Relativamente à produção e aos consumos sustentáveis, este é um daqueles ODS que
muitos falamos, e quando fizemos o webinar da smartphone, se vocês quiserem ver no YouTube, se discutiu muito, porque grande parte desta produção e consumo sustentáveis pode começar da nossa base. Portanto, todos nós temos a última geração de telemóveis e trocamos de telemóveis muito rapidamente, e, portanto, este é um pequeno exemplo de como nós próprios podemos fazer uma gestão e um consumo mais sustentável. E depois aquele talvez tenha andado mais, o ODS tem andado mais na moda, que é a ação climática. Isto porque as pessoas podem dizer, isto não há relação nenhuma direta, porque, na verdade, como nós vimos aqui, ali em algumas das respostas, quando se pensa em recursos minerais e desenvolvimento sustentável, há quem nem sequer consiga ver esta relação e só pensa em esgotamento e expressões menos positivas. Na verdade, eu acho que olhar para os recursos minerais de uma forma mais equilibrada e sustentada poderá fazer com que nós consigamos ter um impacto e mudanças naquilo que é este ODS. Como vos tinha mostrado aqui uma parte do gráfico atrás, eu costumo sempre mostrar este gráfico da direita, esta animação, porque acho muito interessante, porque nós vamos evoluindo e tendencialmente para aquilo que é aquilo que chamamos de transição energética para um mundo mais verde, mas a verdade é que nós estamos a consumir cada vez mais matéria-prima. E, portanto, na verdade, temos que pensar um bocadinho no que será o equilíbrio entre aquilo que nós queremos atingir, para onde é o caminho que nós queremos ir. À esquerda, vocês também podem ver um gráfico de uma revista americana, em que, de facto, há uma tentativa para diminuir o consumo dos combustíveis fósseis, mas, de facto, para tentar diminuir isso a quase zero, que eu diria, na minha opinião, praticamente impossível, estamos a aumentar todas as outras energias renováveis. E se estamos a aumentar todas as outras energias renováveis, vamos precisar de todos os elementos e mais alguns que vocês veem aqui neste diagrama da direita. Se vocês tiverem alguma curiosidade, existe um artigo, ele é de 2014, se não estou em erro, que fala sobre metais para uma transição de baixo carbono, para uma sociedade de transição. Isto é difícil dizer em português, em inglês. Desculpa, Metals for a Low Carbon Society. E então, uma das coisas que eles referem neste artigo é que nós queremos passar para as energias renováveis e estamos a pressupor que estamos a ir num bom caminho. O que é que está a acontecer? É um bom caminho de facto, mas tem que ser feito de uma forma ponderada. Porque nós estamos a substituir um recurso não renovável, um combustível fóssil, por outro. São diferentes tipos de matéria-prima. Portanto, nós estamos a querer acabar com a exploração petrolífera, noutros casos até com a exploração mineira, para não termos a consciência que para construir estes painéis solares e energia eólica precisamos de uma série de matérias-primas. Aqui à vossa direita estão sempre os ODS que estão associados às temáticas que eu vou falando e, portanto, andamos sempre nestes 5 principais. Outra das coisas que estes autores referem também é que, neste momento, minérios de alto teor, ou seja, as matérias-primas de muito boa qualidade e que estavam à subsuperfície, ou muito perto da superfície, são cada vez menos. Portanto, os recursos que nós precisamos estão cada vez mais profundos, em muitos casos com, eu vou-lhe chamar uma qualidade, os meus colegas geólogos que me desculpem, portanto, têm menor qualidade, mas não é bem o termo certo, portanto, teores mais baixos, e para explorar estes vamos precisar de maior energia. Portanto, vamos ver se eu vou fazer este jogo algumas vezes, que é, nós precisamos dos painéis solares, precisamos das energias renováveis, mas para tal precisamos de matéria-prima. A matéria-prima nós precisamos de explorar, de procurar e de ter atividade mineira. Mas como estes minérios, estas matérias-primas estão cada vez mais profundas, precisamos de mais energia. E, infelizmente, apesar de estarmos a caminhar nessa direção, ainda não o conseguimos fazer com energia 100% renovável. Portanto, vamos precisar sempre dos combustíveis fósseis.
Portanto, andamos aqui numa pescadinha de rabo na boca. Eles fazem aqui também um exercício engraçado, que é, eles calculam a partir da energia solar, que em 2013, presumo que agora os dados estejam mais atualizados, desculpem não vos trazer um mais atualizado, mas era o que eu tinha mais acessível. Portanto, em 2013 tínhamos 16 terawatts, em 2050 prevemos 32. Isto quer dizer que dobramos e, portanto, na verdade, teríamos muita capacidade e não teríamos qualquer problema. Contudo, para quem está menos familiarizado, as fontes de energias renováveis ainda são difusas e intermitentes. Mais uma vez, a tecnologia está-nos a permitir avançar, mas volto a frisar que para termos estas energias renováveis, para as armazenarmos e para as tornarmos menos intermitentes e contínuas no tempo, precisamos de matérias-primas, muitas delas raras e de difícil acesso. Portanto, para as energias renováveis, como eu tenho estado a repetir várias vezes, nós precisamos de uma série de matérias-primas, algumas delas aqui explícitas, e precisamos de outra coisa que raramente se fala, que é ferro e aço. E uma das coisas que também se discute é que nós construímos, por exemplo, as ventoinhas eólicas, usamos toneladas de ferro e aço, mas nós não sabemos ainda se as toneladas que estão aprisionadas nestas energias são renováveis ou não são renováveis. Portanto, neste momento, ainda estamos no início das energias renováveis para ter uma consciência se podemos ou não e que percentagem é que podemos ou não reciclar. E pronto, mais uma vez, como eu estava a dizer, andamos aqui neste jogo de um vamos para o outro, portanto, da indústria mineira, precisamos da indústria petrolífera e da indústria das renováveis. Portanto, é uma interdependência e tem que ser balanceado e ponderado a maneira como fazemos a gestão e a utilização destes vários recursos e não assumir à cabeça que recursos minerais, em particular os metais que extraímos das diferentes minas, é incompatível com o desenvolvimento sustentável, porque se o caminho para o desenvolvimento sustentável passa pelas energias renováveis, passa também pelos recursos minerais. Como eu já fui frisando, nós temos as minas cada vez mais remotas, o teor mais baixo, isto incrementa os custos de produção das matérias-primas e as matérias-primas têm uma demanda cada vez maior. Eu diria que até fui bastante conservadora em dizer que a demanda de metais bases está acima de 5% ao ano. Eu acho que os últimos anos isto tem sofrido aumentos loucos. E, portanto, na verdade, aqui o que eu vos quero transmitir é que esta transição e esta direção para os diferentes ODS associados aos recursos minerais tem que ser uma transição lenta. Ela é possível, eu acredito nela e eu acho que nós aos poucos estamos a tomar o rumo certo, mas não da forma tão tão estrita como tem sido feito para cortar em tudo o que é extração mineira e indústria petrolífera. Aqui trago-vos mais um exemplo da dependência dos metais / da energia, porque, como eu vos fui mostrando, nós de 2013 até 2050 queremos caminhar no sentido de energias renováveis e mais acessíveis, que é o ODS 7, queremos comunidades mais sustentáveis, queremos muito ir em direção ao ODS 13 da ação climática, mas para isso continuamos a precisar de metais e isto faz com que haja um incremento de 5 a 18% anual na produção dos metais. Para alguns de vós já é conhecido, a União Europeia tem um mapa de criticalidade dos metais, um mapa e um gráfico. Portanto, muitos dos metais usados na tecnologia de ponta e também nestas alternativas
mais sustentáveis têm altos níveis de criticalidade. Isto porque a natureza não escolhe onde ocorre e, portanto, há uma série de metais, há uma série de matérias-primas que estão em ambientes, em países com alguns problemas geopolíticos, também alguns problemas ambientais e, portanto, a Europa, falando aqui da Europa, nós estamos numa posição muito vulnerável porque dependemos em quase tudo do resto do mundo e em alguns casos, como eu estava a referir, de países em que temos problemas quer geopolíticos, quer ambientais. Este aqui é um gráfico que fala normalmente dos metais críticos da União Europeia e aqui só para vos mostrar que esta questão da criticalidade, e eu depois penso que num próximo webinar isto vai ser mais explorado e se calhar mais falado, ela pode advir de diferentes razões. Ou seja, por exemplo, quando eu falo aqui das terras raras, ela tem uma importância económica relativa, mas tem um problema de acesso grande, porque a maioria destas terras raras está em zonas geopoliticamente sensíveis, instáveis e com problemas de acesso. No entanto, para os colegas geólogos, é possível que estas terras raras sejam substituídas por outros metais. No entanto, ao que se sabe até agora, elas apresentam características que são menos eficientes. Ou seja, de facto, nós podemos substituir algumas terras raras por outros elementos, talvez mais fáceis, talvez de acesso mais fácil, ou até em zonas mais estáveis, mas não têm a mesma eficiência. E nós, neste momento, precisamos que as nossas energias sejam mais eficientes. Por outro lado, temos aqui o exemplo dos metais base, que, em geral, ocorrem em zonas bastante estáveis, geopoliticamente, são relativamente abundantes, portanto, à partida não havia problema no seu acesso. No entanto, a procura cada vez mais desmedida e cada vez a utilização destes metais nas diversas áreas faz com que se pense numa solução que é a reciclagem. Mas voltamos ao mesmo problema, a reciclagem de alguns destes metais consome muita energia e muitas vezes só é possível recorrendo aos combustíveis fósseis. E, portanto, entramos outra vez aqui na pescadinha de rabo na boca que eu estava a falar. Entretanto, relativamente, isto foi uma forma de ver os recursos minerais, os diferentes ODS e alguns exemplos, porque eu não tinha a noção de qual é que ia ser o público e, portanto, achei que isto era importante de falar. E trago-vos aqui dois exemplos. Este vai ser muito simples e o outro exemplo vou especificar um pouco mais também porque é da minha área. E, portanto, trouxe alguns exemplos dos recursos minerais na mira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existe um projeto muito grande no Reino Unido de uma linha ferroviária que eles falam que vai ser carbon zero, querem ir rumo às emissões zero de carbono. E, portanto, eles apresentam um relatório muito extenso. Se alguns de vocês tiverem curiosidade, basta escreverem o que eu tenho aqui na fonte, no Google, e vão descobrir o relatório bastante extenso em que eles explicam todo o processo que querem fazer para atingir as emissões zero. E uma das coisas que eles estão a fazer é a utilização das matérias-primas in-house. Ou seja, eles estão a tentar... Eu sei que não é 100%, eu estive a tentar ler o relatório com muita atenção e não é 100%, mas eles estão a tentar utilizar essencialmente matéria-prima nacional, o que faz diminuir a pegada de carbono no transporte. E, portanto, isso lá está, vamos de encontro ao ODS 12, produção e consumo sustentável. Outro, a taxa de empregabilidade neste projeto é alta e muito diversificada. Portanto, vai de encontro ao ODS 8, em que eles têm desde uma série de pessoas
menos qualificadas a mais qualificadas, empregam diferentes empresas, pequenas a médias a grandes empresas, tentativamente sempre da região. Claro que isto também é impossível, mas eles estão a tentar, é uma tentativa muito interessante neste projeto. E eles estão a tentar também, ao longo do projeto, fazer uma diminuição clara no consumo dos combustíveis fósseis. E, por exemplo, um dos exemplos será, se eles estão a utilizar agregados nacionais para a construção desta linha ferroviária do país, logo aí estão a poupar diretamente nesses combustíveis fósseis. O exemplo que eu vos trago a seguir, e é um bocadinho mais completo, é de uma empresa que está a trabalhar agora em Espanha e que eu trouxe por estar relacionado em particular com a área que eu trabalho. Portanto, é um projeto desenvolvido pela Atalaia Mining e que eles trabalham essencialmente em novos projetos de prospecção e em áreas mineiras com passivos ambientais bastante grandes. E, portanto, eles no relatório de sustentabilidade 2021 propõem-se a ir de encontro a pelo menos estes 7 ODS que eu vos apresento aqui. E vou especificar alguns deles para vocês verem de que maneira é possível fazer esta ligação dos recursos minerais e do desenvolvimento sustentável. O primeiro deles, que é relativamente ao ODS 8, trabalho decente e crescimento económico, dados do relatório deles referem que de base um operacional oferece um salário de 1.774 euros e que em posições mais técnicas pode chegar a mais de 84% deste valor. Tentativamente, eles têm uma taxa de empregabilidade da comunidade local de mais de 50%, quase a chegar aos 70%. Eles relatam, no relatório de 2021, 513 empregos diretos. A sua pegada socioeconómica é que eles empregam 700 a 1.000 pessoas de forma indireta, mais 558 fornecedores de pequenas e médias empresas. Portanto, um projeto grande, com vários projetos de prospecção e projetos de recuperação ambiental associados à extração mineira, à atividade mineira, consegue ir de encontro da perfeição ao ODS 8. Outro dos ODS que eles referem estar a tentar minimizar é o consumo das emissões de dióxido de carbono. E eles apresentam aqui, de 2020 para 2021, uma redução de cerca de 8% das emissões. Essencialmente, eles aumentam ligeiramente, como vocês podem ver, o consumo indireto de eletricidade, mas baixam também significativamente o consumo direto, por exemplo, no consumo de diesel. Portanto, é normal que isto ao longo do tempo e no projeto varie, mas é uma iniciativa bastante interessante e que vai de encontro ao ODS 13. Outro dos ODS que é menos claro e que eu não vos apresentei há bocadinho como uma prioridade associada aos recursos minerais, mas que nestas áreas com passivos ambientais antigos e muito elevados é muito importante, a água e o saneamento. E eles apresentam aqui valores, eles estão a tentar diminuir o consumo de água e mostram já, ainda que uma diminuição lenta, na água que utilizam para processar o minério, mas também demonstram que estão a tentar reciclar a água e estão a tentar aumentar. Portanto, na verdade, há aqui uma preocupação muito grande relativamente à água. Como eu vos disse, este relatório está bastante interessante, portanto, se vocês tiverem interesse em mais algum tópico ou em detalhe para explorar, poderão consultá-lo, porque ele é público. Outro das preocupações deles e que vai de encontro ao ODS 7, energias renováveis e acessíveis, tem a ver com, eles planeiam fazer a construção de um parque solar com cerca de capacidade de 50 megawatts e que eles prevêem que faça uma redução de cerca de 40 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono
e assim tentarem reduzir a pegada de carbono em cerca de 60%. Daquilo que eu percebi neste relatório, à data, eles estavam à espera das autorizações, mas previam neste primeiro semestre iniciar a construção do parque solar. Eles também fazem, eu não vos trouxe aqui porque não queria fazer uma exposição extensa deste relatório, mas é muito interessante porque eles também fazem uma série de apanhado de informação de tudo o que foi o passivo ambiental antigo da mina e tudo aquilo que eles querem fazer de bem agora. E, portanto, aquilo que já foi feito no passado e mal feito está feito. O que eles estão a fazer agora é vamos pôr as mãos à obra e remediar e transformar isto da melhor forma. E fazer bem desde o início. Quase no fim desta apresentação, em várias pesquisas que fiz, queria tentar organizar os diferentes ODS de uma forma daquilo que são os mais indiretos aos mais diretos associados aos recursos minerais e aqueles ODS que contribuem para as melhorias significativas da sociedade no geral, mas também na mitigação daquilo que é o nosso passado e que nós não podemos apagar. E, portanto, se nós percorrermos aqui este gráfico, temos que os principais, e foi sempre aqueles que nós fomos falando mais, os mais diretos associados aos recursos minerais, é o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Económico, que é também aquele mais fácil de compreender, o ODS 7 de energias renováveis e acessíveis. Nós não os podemos ter se não tivermos acesso aos recursos minerais. E, por fim, um que não se fala muito, mas que, curiosamente, quando nós fizemos o questionário do grupo Smartphone, foi um ODS que as gerações mais novas, nós conseguimos apurar isso, as gerações mais novas estão mais preocupadas e mais direcionadas para este ODS. Portanto, há uma série de colegas na comunidade geocientífica e não só, que estão muito preocupados e que apostam neste ODS como uma prioridade. E, portanto, vou terminar com uma frase assim, mais ou menos clichê. If you can't grow it, you have to mine it. Obrigada. Obrigada, Filipa, pela tua excelente apresentação. Acho que ficou bem visível a necessidade que temos de continuar ou de que precisamos efetivamente dos recursos minerais, quer para a transição energética, quer para o desenvolvimento socioeconómico das nossas sociedades. Este último exemplo que referiste, a Atalaia Mining, é sem dúvida um projeto muito interessante pelas boas práticas que eles estão a desenvolver, não só a nível do desenvolvimento socioeconómico, mas também na parte ambiental, quer na recuperação de passivos ambientais antigos e, obviamente, para tentar evitar no futuro novas situações ambientais críticas. E lá está, como bem explicaste, esta pescadinha de rabo na boca, não é? De nós querermos, por um lado, deixar de utilizar os combustíveis fósseis, mas para não os utilizarmos temos que ir procurar os recursos a outros sítios. Obviamente vamos aumentar esse consumo e, portanto, acabamos por manter-nos aqui nesta roda e acho que efetivamente não sei se será a única solução, mas é sem dúvida uma das soluções, que é compatibilizar e diversificar as fontes de energia, portanto, e as fontes de recurso. Eu abria então a discussão. Sei que já existe uma questão no Facebook, pedi ao André para colocar e, entretanto, pedia a todos que nos estão a ouvir pelo Zoom e a ver, que também, se quiserem colocar as vossas questões, podem ou levantar a mão ou então escrever a vossa questão no chat. Sim, Filipa, a Sandra Gomes tem uma pergunta sobre algo que referiste no início da apresentação. Ela refere que acha extraordinário os salários médios em Castro Verde e pergunta
se esse número não será influenciado pela existência de uns CEOs ou empresários na área. Olha, eu não sei dizer em detalhe isso, mas não, claramente os salários são acima da média nacional até para um trabalhador. Portanto, claro que é variável, como é óbvio, portanto aquilo que eu vos apresentei são valores médios, mas mesmo esses valores médios estão bastante acima da média e, portanto, não é isso que vai fazer a diferença. Até porque o trabalhador dito comum da mina também recebe bastante bem, não é? Acima da média. Não diria bastante bem, mas acima da média nacional. Tendo em conta a média, sim. exato. Sim. Estamos sempre a falar do sim, enquadramento exato. nacional. Para já é só esta questão, aqui no Facebook. Pronto, uma das coisas, deixem-me dizer, que eu há bocadinho deixei assim meio em aberto, quando eu refiro, eu não tinha consciência, foi nesta pesquisa para vocês que eu percebi isso, relativamente aos salários e à diferença salarial para homens e para mulheres. Como é óbvio, também temos de ter em conta, eu acho que há uma tendência cada vez maior para empregar as mulheres, e pelo menos no sítio onde eu trabalho, temos um conjunto bastante significativo de mulheres a trabalhar, mas como é óbvio, há uma série de outros trabalhos mais operadores que ainda continuam a ser maioritariamente feitos por homens e, portanto, eu fiz ali aquela brincadeira, mas eu tenho consciência que das diferenças que existem e também da tentativa que há para melhorar, mas é um dos ODS que se fala pouco e que eu acho que é bastante importante. Sem dúvida. Já agora, Filipa, que abordaste essa questão, neste caso salarial, não é? E da percentagem de mulheres versus homens que estão, por exemplo, a trabalhar na parte da indústria mineira. Tu, como mulher e geóloga, alguma vez sentiste alguma maior dificuldade em, por exemplo, poderes trabalhar numa área que tendencialmente, agora cada vez mais há mais mulheres, não é? Trabalhar na área da prospecção e da exploração, mas sentiste alguma dificuldade na entrada ou em algum momento da tua vida profissional sentiste que o facto de ser mulher geóloga era uma dificuldade? Ou, por outro lado, já achas que não se sente tanto essa diferença de género? Bem, eu acho que já discuti isto alguns em público e, portanto, na verdade, neste preciso momento onde estou, não sinto isso. A entrada foi bastante tranquila, não senti nada disso, para dizer a verdade. Pontualmente, e principalmente quando trabalhamos com operadores, às vezes há aquela... Eu acho que nem é por maldade, porque eu acho que isto da igualdade de género tem muito que se diga, eu acho que mais devia-se falar em igualdade de oportunidade e não tanto igualdade de género, porque há um bocadinho um bocadinho questão de força. Portanto, foi a única coisa que eu senti de vez em quando, que é há um excesso de preocupação por ser rapariga e se calhar não vais carregar aquela caixa ou não vais fazer aquele trabalho porque é um bocadinho mais duro. Aqui, recentemente, não senti nada, mas no passado já houve algumas situações menos agradáveis relativamente ao ser mulher geóloga na indústria mineira. Obrigada. Alguém quer colocar alguma questão à Filipa? Algum comentário? Estejam à vontade. Sim, Filipe, eu posso fazer um comentário que é talvez para sublinhar o caráter holístico de todas estas coisas, quando nos preocupamos muito com o ambiente, mas depois esquecemos daquilo que precisamos, e acho que a tua apresentação foi muito boa nesse aspecto, não é? Portanto, chamar a atenção porque não há preto e branco, não há exploração mineira sem que haja uma afetação do território, é impossível, não é? Pronto, mas fazer as coisas de modo equilibrado, sempre que possível, tendo nos dois pratos da balança os prós e os contras,
acho que é um caminho de futuro, não é? Portanto, ou seja, não há preto e branco, há cinzentos e não haverá nunca, ou pelo menos nos tempos mais próximos, não haverá uma única solução, nem uma panaceia para os nossos desafios, tanto das questões ambientais como no carbono zero, na energia. Portanto, é impossível, não é? Portanto, e acho que isso é o que eu sublinho da tua apresentação. Sim, eu trouxe, aliás, eu gostava de ter explorado mais outros exemplos, infelizmente não tive tempo, mas os dois exemplos que eu vos trouxe, tanto seja do projeto no Reino Unido como o projeto da Atalaia Mining, estão públicos os relatórios. E o da Atalaia Mining é muito claro. O projeto do Reino Unido, se formos ler, Luís, de facto eles fazem ali uma série, e tecem uma série de considerações e de abordagens interessantes, e que eu acho que no final eles até vão conseguir chegar a um bom resultado, mas muita coisa, desculpa a minha honestidade, longe ainda, bastante longe da realidade. E portanto nem tenho a certeza, portanto eu partilhei com vocês um exemplo, e se vocês forem ler verão, mas tenho muitas dúvidas do que está escrito naquele relatório, em algumas coisas. Portanto, a tentativa tão direta de atingir aqueles objetivos. É uma tentativa. E por isso é que eu acho que quem estiver interessado, o exemplo da Atalaia Mining, procurem no Google. O relatório da sustentabilidade 2021 está muito bom, está muito interessante, até para fins educativos e tudo mais, está muito interessante. Muito bem. André, pelo Facebook, há alguma questão nova? Não? Pronto, então, não havendo questões mais a colocar, eu agradeço mais uma vez. Parece que há aqui uma questão. Surgiu uma nova questão. Surgiu agora. Novamente da Sandra Gomes para a Filipa. Ela refere que muitos minerais são cotados em bolsa, o que falseia o seu real valor / custos. Como se coaduna esta realidade com o desenvolvimento sustentável? Isso é uma pergunta... É difícil. Faz pensar. É difícil. Não, faz pensar. Mas eu acho que, claro que há muita especulação ainda, e há algumas empresas em particular, principalmente quando se precisa de ganhar dinheiro, as empresas mais júniores. Mas não sei se neste momento existe esse problema real, para dizer a verdade. Nós precisamos de algumas matérias-primas que existem em pouca quantidade, ou ainda não sabemos onde é que elas existem, e portanto é natural que os preços subam. É muito, muito natural. É muito natural se nós queremos construir mais centrais fotovoltaicas, mais energias renováveis. Nós precisamos das matérias-primas, e muito mais matérias-primas do que imaginámos e do que precisávamos até agora. Portanto, é normal que os preços subam. Não me parece, neste momento, como houve há uns anos atrás, a febre do ouro e algumas coisas associadas à especulação. Não me parece que neste momento isso seja um problema. Não quer dizer que todos concordem, mas não me parece. Surgiu também, entretanto, uma outra questão aqui no chat, que questiona a Paula Pereira por que razão as universidades não optam todas por energias solares ou pela utilização da energia solar. Pois, porque eu deduzo porque ainda seja caro e porque as instituições públicas não têm ainda capacidade para o fazer. Não sei. Não sei se o Luís quer fazer algum comentário, mas não deduzo que para a universidade não seja propriamente fácil, a não ser com algumas parcerias, isto acontecer. Sim, às vezes nós aqui temos uma solar térmica, uma central solar térmica, aqui no experimental. E é um investimento brutal, e eu sei que os colegas, para manterem a central a trabalhar, têm que se esforçar muito, têm que andar sempre em busca de projetos que não são financiados a 100%, portanto há o cofinanciamento que é sempre necessário compensar, não é? Pagar por quem faz o investimento, sejam as universidades, sejam as entidades privadas. A questão é económica, essencialmente. Não é?
Porque se fosse uma coisa simples, e se houvesse dinheiro em toda a caixa gente. para investir, não se pensava duas vezes, não é? Portanto, Claro. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Podem levantar o braço. Mais rápido. Ou estejam à vontade, contactem a PG e ela dar-vos algum contacto, Mónica, se alguém tiver alguma questão. Também podemos fazer dessa forma. Ok. Pronto, já sabem, temos também a gravação, ou iremos ter a gravação deste webinar brevemente no nosso canal YouTube, e portanto podem rever, ou quem acabou por não conseguir ver de início pode ver nessa altura a gravação. Nós iremos fazer uma pausa agora durante o mês de agosto, e voltaremos em setembro, no dia 14 de setembro, com o professor António Mateus, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com a palestra Diversificação das Fontes de Matéria-Prima, Necessidade Incontornável. Portanto, mais uma vez, vamos abordar aqui o tema de efetivamente temos que compatibilizar vários tipos de energia, portanto, vários tipos de recursos. Eu então, para encerrarmos a nossa sessão, mais uma vez, agradeço à Filipa o facto de ter aceito o nosso convite e passava a palavra ao Luís para encerrar. Ok, então mais uma vez, Filipa, muito obrigado. E a todos até uma próxima ocasião. Se for caso disso, boas férias. As minhas ainda vão um bocadinho longe, mas boas férias a todos. Okay, até uma próxima. Até uma próxima, obrigada.